Então, para evitar isso, você tem que observar isso. A ação probatória autônoma paga as custas do processo? A ação probatória autônoma é uma ação normal, como todas as outras. Tem custas, mas se o seu cliente for hipossuficiente, você pode pedir assistência judiciária gratuita, sem problema nenhum. Professor, eu posso ajuizar uma ação probatória autônoma para exibição de documento ou coisa quando não tem uma ação principal ajuizada? Sim, pode. Esse é o caminho, um dos caminhos. Tem outro, como veremos a seguir. Mas, professor, há uma parte da doutrina que diz que a ação probatória autônoma não se presta para a exibição de documento ou coisa. Quando o código surgiu em 2015, tinha mesmo esse entendimento, mas ele está superado. O STJ já passou aqui o rodo, já resolveu essa questão no seguinte recurso. Recurso especial número 1.774.987. Juizado especial, me ajuda aí. 1.774.987 é o RESP. Esse RESP diz assim, é admissível o ajuizamento da ação de exibição de documentos de forma autônoma na vigência do CPC de 2015. Admite-se o ajuizamento de uma ação autônoma para a exibição de documentos, com base nos artigos 381 e 396 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados 119 e 129 da segunda jornada de direito processual. STJ, quarta turma, recurso especial, o Eduardo Costa e o juizado especial colocou aqui, 1.774.987. Obrigado pela força de ambos. Relatoria, ministra Maria Isabel Galotti. Julgamento, 8/11/2018. Manda ver na ação probatória autônoma com esses requisitos da causa de pedir. Esse é o primeiro instrumento que você tem quando não se tem uma ação principal já ajuizada. Mas temos um segundo instrumento. Você pode optar por uma outra via. Qual é a outra via? Olha só. Você não vai ajuizar uma ação principal com a exibição do documento? Se você tem certeza que você vai ajuizar a ação principal, você pode ir por um outro caminho. Qual é a vantagem da ação probatória autônoma? Quando você pede pela ação probatória autônoma e o documento é exibido, você pode ou não ajuizar a principal. Então, se você está em dúvida se você vai ou não ajuizar a ação principal, entre com a ação probatória autônoma. Porque o documento será exibido e, ao ser exibido, você tecnicamente analisa o documento e aí você vai justificar se ajuiza ou não a ação principal. Agora, se você está diante de uma situação em que você tem a certeza absoluta que você vai ajuizar a ação principal, você pode ir por um outro caminho. Qual é o outro caminho? Uma tutela provisória antecedente de natureza cautelar. Você entra com um pedido de tutela cautelar antecedente, nos termos do artigo 305, e vai pedir lá a concessão da tutela provisória. Aqui tem que ter urgência. Você tem que justificar a urgência. Na probatória autônoma não precisa. Mas aqui sim, na tutela provisória antecedente de natureza cautelar, você tem tanta urgência em ter a exibição do documento sob pena de perder o documento, que você apresenta um requerimento de tutela provisória. Tutela provisória de natureza cautelar, artigo 305 do CPC. Você só faz o pedido de natureza cautelar antecedente para que o documento seja exibido. Claro, esse pedido você tem que fundamentar com os requisitos da tutela provisória. Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Tudo isso na petição de requerimento. Você não precisa ainda
trazer os elementos da ação principal. Por quê? Porque a sua urgência é urgentíssima. Você só apresenta o pedido da tutela provisória, o fundamento da tutela provisória. Aí o juiz, ele vai analisar se estão presentes esses elementos. Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora. E se estão presentes, o juiz concede a liminar. Para quê? Para que o réu exiba o documento. Para que o réu exiba o documento. Depois que o réu exibiu esse documento, depois que o juiz efetivou a tutela, aí você terá o prazo para emendar e trazer os elementos da ação principal. Artigo 308. Efetivada a tutela, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Você, como advogado do autor, terá o prazo de 30 dias para emendar a inicial e trazer todos os elementos da ação principal. Beleza, também conseguiu aqui a exibição do documento, né, de uma forma antecedente através de uma tutela provisória de natureza cautelar. Essas duas hipóteses, elas existem quando ainda não se tem uma ação já ajuizada, uma ação principal já ajuizada. São as duas vias que você tem.